Olá a todos e a todas, eu me chamo Fernanda Forte Prístula, sou acadêmica de Psicologia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões. Minha audiodescrição: atrás de mim há alguns livros e quadros. Eu sou uma mulher branca, vestindo uma camisa azul, de cabelo loiro e de olhos claros. Eu vim apresentar hoje um trabalho realizado em conjunto com a minha colega Aline de Basque dos Santos, sobre orientação da professora supervisora Sabrina Koch. Nosso trabalho é intitulado Reflexões sobre a Psicologia Escolar e na Educação, a partir de observação de psicólogo escolar. E esse trabalho tem como objetivo apresentar algumas compreensões adquiridas ao longo, então, de um estágio, que é uma disciplina do curso de Psicologia, que é o estágio básico de observação, tendo, então, a psicóloga escolar sendo observada no exercício da sua profissão. Foram 15 horas de observação a campo, então os estagiários puderam verificar algumas temáticas emergentes nessa prática, a serem relacionadas então a teorias da psicologia, da educação, focalizando principalmente o papel do psicólogo escolar, assim como discutindo práticas, relações na escola e demandas comuns desse espaço de atuação. Dentre os pontos que apareceram na observação, a psicóloga escolar relata realizar atendimentos individuais com demandas vindas dos alunos, dos pais ou da escola, o que é algo que foi possível observar na prática. Essa atividade, ela explica que é trabalhada com os estudantes em um espaço-tempo adequado ao contexto escolar, ressaltando não ser uma psicoterapia. Essa prática de atendimento individual por parte do ou da psicóloga escolar auxilia a pessoa que procurou atendimento a compreender em conjunto a sua queixa, com uma escuta facilitadora do que o sujeito traz. Por outro lado, esse encontro na instituição ele tem que se atentar para não ir ao encontro de uma prática clínica, mesmo que apareça uma demanda para isso. Então, ter um cuidado para que não haja encontros contínuos em demasia com o sujeito. E se caso se observe uma necessidade de um encaminhamento, que seja considerado mais tarde. E no contexto das observações a campo, o atendimento individualizado por nós foi recorrente, mas na maioria das vezes a gente não se fez presente. Nisso, a nossa observada, ela comenta que muitas vezes há uma programação para o dia e com a vinda desses atendimentos os planos mudam. Então ela exemplifica como o trabalho escolar é dinâmico. E sobre a atuação da psicologia escolar, os psicólogos e psicólogas escolares por vezes enfrentam dificuldades, principalmente no entendimento da comunidade escolar sobre qual que é o papel da sua atividade, em que muitas vezes a demanda é de que aconteçam atendimentos individualizados e com centro no aluno, e esse modelo vem de uma perspectiva clínica biomédica de atuação. Sobre as intervenções, o psicólogo ou psicóloga é um agente de mudança para a constituição de grupos operativos com alunos, professores e equipe técnica, no sentido de encaminhar uma reflexão crítica sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre a relação professor-aluno. Então, os autores defendem uma atuação global na psicologia escolar, em uma perspectiva sistêmica, de olhar para o todo. Autores também sugerem abandonar a demanda queixosa centrada no indivíduo, em que a intervenção em queixas escolares ela requer considerar aspectos sociais, políticos e institucionais, além de compreender o ambiente cultural em que esse aluno está inserido e conhecer também as relações estabelecidas no contexto escolar. Também a literatura já tem analisado a ineficácia de um direcionamento individualista clínico, que muito provém das características do neoliberalismo. Em contrapartida, se mostram então favoráveis às intervenções de cunho sistêmico, amplas. Além do mais, chamou atenção uma situação relatada de uma docente chamar um estudante para atendimento psicológico em frente de toda a turma, de modo a constranger o estudante. Com isso, a gente reflete como as características do ambiente escolar impõem desafios, pois muitas vezes as escolas possuem relações autoritárias com uma comunicação vertical em que o aluno ele é o último dessa relação. Isso aparece em relações em que o professor sabe mais que o aluno, em que um educador pode julgá-lo e definir qual vai ser essa comunicação com o estudante. Então, a gente entende como o ensino se faz verdadeiramente quando ele é pautado pelo diálogo e pelo compartilhamento de saberes. A gente pode compreender a relação de respeito entre estudante e professor em que não há docência sem discência, as duas se explicam, e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro, como disse Paulo Freire. Portanto, essa relação professor-aluno
A gente entende, né, de que as comunicações dentro da organização vão interferir nos relacionamentos, vão interferir no processo de aprendizagem escolar. Além do mais, durante a observação, a psicóloga trouxe a importância das intervenções grupais no meio escolar, tendo em vista que o ser humano ele é fundamentalmente social e ele está inserido em grupos sociais desde o nascimento, sendo a escola um desses grupos, se evidencia necessário a criação de grupos também nesse ambiente, porque grupos são espaços que proporcionam crescimento e desenvolvimento pessoal. Nisso a gente acompanhou a explicação de grupos já feitos pela profissional observada naquela escola, tanto de integração de alunos, de orientação profissional, né, os quais foram pontuados como positivos por ela. Outro fator importante a se destacar é a atuação do psicólogo escolar em relação a constantes queixas de alunos referente a notas avaliativas e preparação para vestibulares. A gente observa uma busca frequente por apoio nessa fase que ela é ansiogênica. E o fracasso escolar pode ser nocivo para um adolescente que já se encontra em uma fase do desenvolvimento, às vezes delicada. Então, a tensão, a apreensão, a incerteza em relação ao futuro são partes importantes a serem trabalhadas porque elas prejudicam, muitas vezes, também na aprendizagem, no desempenho geral dos alunos. Também cabe salientar que esses fracassos acabam por deixar os jovens em conflito, fazendo-os crer que somente os mais competentes vão ser dignos de sucesso na vida. Além disso, o sistema brasileiro de classificação por notas leva o aluno a competir desenfreadamente pela melhor nota. O projeto neoliberal realça a competição por vagas em universidades e concorrência no mercado de trabalho, o que desperta a produtividade excessiva para a aprendizagem. A psicóloga, ao receber essas demandas, manuseava a situação utilizando de técnicas para contribuir na organização dos estudos, trabalhar autoestima e autoconfiança, além de auxiliar no medo diante da possível reprovação no vestibular, trabalho esse que foi feito de uma forma grupal. E o medo da reprovação é um dos principais fatores para provocar ansiedade, e esse medo está ligado com o enfrentamento das expectativas da família e da sociedade, com essa possibilidade do fracasso, com a incerteza em relação à escolha profissional, também com o excessivo número de matérias para estudar e o elevado número de candidatos por vaga. Então a gente entende que essa preocupação na profissional psicóloga, né, que resultou em conversas grupais e projetos de futuras conversas, é uma estratégia para auxiliar no entendimento e manejo de tal medo enfrentado pelos estudantes. E é evidente a necessidade da formação de uma equipe multidisciplinar no meio escolar, que vai ser composta por professores, psicólogos escolares, psicopedagogos, sendo o professor um elemento essencial nesse processo multidisciplinar. Então, é necessário ampliar e incluir professores também nesse exercício da sensibilidade sobre os estudantes para colaborar no crescimento dos mesmos. E, por fim, a observação desses fatos supracitados, os entendimentos sobre os mesmos, eles nos proporcionaram uma série de compreensões sobre a prática da psicologia escolar, ao passo que deu para visualizar a campo e ampliar olhares. Também a gente percebe como o trabalho da psicóloga escolar é importante e faz uma diferença positiva, contribuindo na promoção da aprendizagem, da reflexão e da saúde mental. Assim como o quanto essa profissão ainda precisa ser discutida, refletida teoricamente por psicólogos escolares e explanada para toda a comunidade escolar. Muito obrigada pela atenção.